Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje no encontro extra, porque depois de analisar a realidade brasileira e como ela tem sido reportada, transmitida ao povo brasileiro pelos telejornais, não dá para a gente ignorar o que está acontecendo aqui no nosso país. Se você olhar o telejornal mais importante do Brasil, o que nós podemos concluir é o seguinte, que o Bolsonaro morreu. O presidente da República, ele não existe mais. Ele não pode ser encontrado, ele simplesmente já está sepultado, está desaparecido. Para a TV Record, a mesma coisa. Não existe presidência da República. Para o Jornal da Bandeirantes, ele existe, mas ele está numa condição extraordinária, né? Não está cuidando dos problemas domésticos, problemas das tragédias nacionais. E para o SBT, a emissora cujo ministro da comunicação do governo Bolsonaro e cunhado do Silvio Santos, ele é um santo, ele é um homem que, enfim, embora não apareça, ele está fazendo tudo pelo Brasil. Eu vou conversar com vocês sobre essas questões todas, sem prejuízo do nosso encontro que terei mais tarde com vocês às 17h15 aqui no nosso Portal do José. Mas se você está chegando agora, se inscreva e dê o seu joinha, porque você aqui é muito bem-vindo e você ajuda o nosso portal a chegar em mais pessoas como você. Pois bem, gente, eu estava sempre com foco nos últimos tempos, né, nos telejornais mais importantes aqui do Brasil. E ontem me incomodou bastante essa cobertura que o Jornal Nacional fez de mais de 20 minutos de matéria de tragédia aqui no nosso país e de simplesmente o Bolsonaro não ser mencionado. Na TV Record, a mesma coisa, matéria longa e matérias aleatórias, né? Uma matéria falando de prótese para cãezinhos, enfim, que perdem algum membro, outro falando ali de assalto, outro falando de uma pessoa que foi assassinada, outro reportando ali um cantor sertanejo que morreu também, enfim, desastres, enfim. Mas e o presidente da República? Ele aparece um pouco rapidamente no jornal da Band, por questão política, por um antagonismo que teve ali com o Moro, e no SBT ele ali simplesmente aparece como uma figura protegida pelo ministro da Comunicação, que é cunhado, é genro, né, do Silvio Santos, melhor dizendo, e ministro do governo Bolsonaro, né, mostrando a influência que o governo tem em algumas áreas e a proteção que está recebendo em outras tantas. Eu vou conversar com vocês sobre isso, mas eu quero lembrar mais uma vez sempre esse livrinho aqui do professor Noam Chomsky, né, que inclusive tem um curso lá no Instituto Conhecimento Liberta, muito interessante também, mas nesse livro aqui, ele fala de mídia, propaganda política e manipulação. Ele nos mostra nesse livro como alguns personagens podem ser elevados para a sociedade, para que a sociedade imagine que essa figura funciona como uma espécie de herói. E, na verdade, ele é um grande representante dos interesses econômicos que estão por trás dele. E mostra também que os meios de comunicação, quando omitem um personagem, uma personalidade, é porque eles não querem evidenciar, eles não querem fazer com que as pessoas gostem desse personagem. Aqui no Brasil está acontecendo um negócio extraordinário. Os meios de comunicação escondem o presidente da República porque o comportamento dele é tão antirrepublicano, é tão inumano, é tão desumano, é tão vagabundo, é tão morcego, que quando você apresenta a figura, as imagens já falam por conta própria. Isso representaria, portanto, um desgaste à figura do presidente. Então, quando você vê o Jornal Nacional, você percebe que, assim como aconteceu na época da pandemia, não mostrar o presidente, as suas grosserias, as suas insanidades, a sua incompetência, a sua vagabundagem, representa proteger o presidente da República e, como eu saliento sempre, isso tem um propósito. Isso não é porque eles gostam ou desgostam do presidente, é porque ele é útil. É como o capataz, o capitão do mato na época da escravidão. Eles podem não gostar, podem achar a figura violenta, a figura inumana também, mas na época da escravidão, o capitão do mato, o capataz, nessas circunstâncias, ele era útil, ele era funcional para o sistema. E é isso que está acontecendo aqui no nosso país. Porque o que explica essa omissão? Se a gente pudesse classificar, um estrangeiro olhasse para o Brasil aqui, ele olharia o seguinte, olha, para o Jornal Nacional, o Bolsonaro morreu. Para o Jornal da Record, o Bolsonaro morreu.
Para o Jornal da Band, ele está por aí, e para o SBT, ele está protegido. Essa seria a síntese. Vamos acompanhar aqui. E uma coisa interessantíssima, que mostra que o presidente ele está nesse rol entre o vagabundo e o morcego, é que o vagabundo é o cara que não trabalha mesmo. É o que está dando, está usurpando ali, ganhando dinheiro para não fazer absolutamente nada. O morcego é aquele que finge que trabalha, né? O morcego, inspirado nesse mamífero que dorme de cabeça para baixo, é um mamífero que voa, né? E ele fica nessa condição escondido ali de cabeça para baixo para não ser observado pelos predadores, senão ele será abatido, ele será comido. E existem muitos morcegos na administração pública de uma maneira geral, até no setor privado também, né? Nós conhecemos alguns deles. Mas o Bolsonaro, a prova que ele está em exercício é o fato de você acompanhar com alguma lupa algumas notícias do tipo: Bolsonaro sanciona Auxílio Brasil, mas veta trecho contra filas de espera. E aí tem uma foto dele aqui na página, mas é uma foto de agosto passado, ele com uma série de pessoas, ele parlamentares, né? Mas aí se você for no Diário Oficial da União, você vai ver aqui o Bolsonaro sancionando no dia de ontem, quarta-feira, 29 de dezembro de 21, a lei que cuida do Auxílio Brasil aí. A lei assinada, portanto, por ele, que está no exercício, porque se ele não estivesse no exercício, quem deveria assinar era o vice-presidente. E se o vice-presidente não estivesse em exercício, assinaria o presidente da Câmara e o presidente do Senado ou o presidente do Supremo Tribunal Federal, sucessivamente, como diz a Constituição. Então aqui está a assinatura dele. Oficialmente, porque se ele tivesse de folga, como eu disse a vocês, isso seria impossível se ele tivesse de férias também. Então, os meios de comunicação sabem a diferença, mas eles não mostram essa situação, que nós temos um presidente que está ganhando para praticar o ócio. E aí você vê as matérias, gente, você pega o Jornal Nacional, com mais de 20 minutos, falando da tragédia no Brasil, norte de Minas, na Bahia, Tocantins, né? E aí, olha como é que acontece. Cadê o presidente da República? Eles não falam em nenhum momento, como eu gosto de sublinhar, né? Como aconteceu na pandemia. Todos os dias matérias, mexendo com o nosso emocional, deixando a gente revoltado e sem mostrar o presidente da República, porque mostrar o presidente da República significaria desgastar a imagem dele. Então vamos ver aqui o trechinho dessa matéria. Em áreas de risco, a hidrelétrica de Estreito, na divisa com o Maranhão, alertou as comunidades que um grande volume de água deve chegar nas próximas horas. O Thiago Scheuer tem a previsão do tempo? Thiago? Acabou, não tem Bolsonaro. Bolsonaro não está aí para as vítimas, não é perguntado, não se fala do sofrimento das pessoas, enfim. E aí a gente pega aqui o Jornal da Record. O Jornal da Record aqui também fez uma matéria longa e termina da seguinte maneira. Vamos lá. Um rio da cidade invadiu bairros. São 30 desabrigados. Em várias cidades do Vale do Jequitinhonha, a força d'água assustou moradores. Em Pedra Azul, o rio da cidade se transformou numa cachoeira. Teresina, no Piauí, foi a capital que teve o maior volume de chuva em 24 horas. E aí fala da chuva no Piauí. E cadê o presidente da República? Também não. As pessoas lá que estão perdendo suas casas, mais de 650 mil pessoas atingidas. Isso aí não é objeto de nenhum tipo de preocupação, pelo menos da Record, né, que o presidente não existe. E não mostrá-lo, como eu digo a vocês, significa protegê-lo. Aí a gente pula para o Jornal da Band aqui, fazendo essa resenha. Aí eles colocam o Bolsonaro, mas não para falar da catástrofe, mas para falar da questão política. Aliás, eles não colocam o Bolsonaro, eles dizem o seguinte, vamos lá. Se alguém cometeu algo errado, tem que ser investigado e a pessoa tem que ser responsabilizada. O presidente está de férias com a família em Santa Catarina e não respondeu o que disse Moro. Bolsonaro usou as redes sociais para prestar solidariedade às vítimas da chuva na Bahia e postou um vídeo mostrando a ajuda do governo federal chegando ao estado. Beleza, né? O presidente governa pelas redes sociais, ele presta solidariedade, diz, pô, vai lá pegar aqueles pobres lá, joga alguma coisa lá para aquele povo lá e não me enchem o saco, né? Não me tirem das férias. O senador Randolph Rodrigues, ele deve estar acompanhando a gente aqui, porque assim como eu fiz, ele também foi ao TCU para que o TCU determine a devolução do que o Bolsonaro está gastando para os cofres públicos, porque ele está em exercício, mas ele está usando a função de maneira
irregular de uma forma absolutamente incorreta, né? Se vocês olharem as redes sociais bolsonaristas, vocês vão se deparar com essas cenas aqui, ó. Os jornais, gente, por que eu estou dizendo? Eles tinham que mostrar toda essa situação e depois fazer um pequeno parênteses. E o presidente da República, no meio disso, está lá em Santa Catarina usando uma moto aquática do governo, da Marinha do Brasil, com uma série de pessoas da Marinha do seu redor, barcos, seguranças de todas as sortes, para ficar fazendo proselitismo eleitoral, porque ele não está descansando. Isso que nós estamos vendo aqui não é descanso, você ir para o meio da aglomeração, você ficar nessa tensão de colete e para todo canto. E o detalhe aqui nessa imagem aqui é a dona Michele, a tesoureira do presidente, usando um colete aqui também da Marinha, né, da fiscalização. É um negócio interessante. Deixa eu ver se dá para acompanhar aqui, se dá para mostrar para vocês. Vamos ver aqui. Ela está aqui com um colete inspeção naval. Eu gostaria de saber que inspeção naval a senhora Michele está fazendo para estar usando uniforme oficial, né, um colete de proteção oficial, e ali a gente pode ver barco ali da Marinha no fundo, enfim, todo tipo de estrutura sendo paga por nós para esse tipo de trabalho, entre aspas, né? Gente, isso era para ser mostrado pelos telejornais. Os telejornais não sabem onde é que está o presidente da República, não sabem por onde ele anda, não tem equipes para descobrir por onde anda o presidente da nação. Por que que eles estão escondendo o Bolsonaro nessa situação vagabundística, como esconderam durante a pandemia que a sua omissão causou o resultado que nós vimos no Brasil e, mais do que isso, a sua ação resultou num aumento de mortos aqui no nosso país. Como eu digo a vocês, tudo é por dinheiro que esses grupos estão atuando para cima e para baixo. E para finalizar o nosso papo aqui, né, o presidente vai postando nas suas redes por onde ele anda e o nível de preocupação dele. Agora aqui ele coloca, né, ele está em São Francisco do Sul, e aí é o seguinte, repare aqui no vídeo que ele publica nas suas redes sociais, que coisa alegrinha, que coisa meio. Eu acho que dá para vocês verem aqui, vamos ver. Que beleza, né? No restaurante ali com as pessoas ao seu redor, né? Enfim, só as grandes televisões do Brasil que não sabem disso. Detalhe, muitas pessoas confundem a cobertura dos telejornais segmentados, por exemplo, na Globo News, como sendo o pensamento da empresa de uma maneira geral. Gente, é completamente diferente. A Globo News tem uma audiência de 0,4%, menos de 0,5% de audiência. E atinge um público que é mais qualificado, que é mais difícil de você enganar, que é mais difícil de você esconder determinadas situações. Mas o Jornal Nacional, que atinge uma massa de brasileiros, esse não faz nenhum tipo de crítica, esse não faz nenhum tipo de opinião. Vocês percebam que não há opinião nesse tipo de jornal, diferente da Globo News, dos jornais especializados na internet e das próprias empresas de comunicação na TV a cabo. Então, não se iludam com essa imagem que eles passam na TV a cabo, porque é a imagem para um grupo muito selecionado de pessoas, que não tem nada a ver com o fato deles omitirem esse comportamento antirrepublicano, esse comportamento irregular, esse comportamento criminoso do presidente da República, que nunca é exposto nos jornais de maior alcance aqui no Brasil e que acabam pautando, inclusive, as redes sociais de muitas pessoas. Bem, o nosso papo de hoje, nesse momento, foi só para a gente falar disso, a gente fazer essa afirmação, essa denúncia, apresentar isso para ficar bem registrado aqui e mais tarde a gente vai voltar com outros assuntos aqui no nosso portal. E vamos seguir em frente, porque quando a gente coloca essas coisas aqui, vão chegando em muitos lugares e a gente vai movimentando uma pessoa aqui, uma autoridade acolá, enfim. Vamos seguir em frente, gente. Obrigado por vocês estarem aqui. Até lá.